já assisti Superman e nesse vídeo eu vou contar tudo que tá no filme, todas as referências, também as participações especiais. Será que tem Henry Cavill no final desse filme? Qual é a participação final surpresa? E também o que eu achei do filme. Bora falar sobre isso porque eu tô empolgado. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e acabei de chegar em casa depois de assistir Superman. Sim, a expectativa estava gigantesca, a gente sabe que teria uma diferença muito grande para a versão anterior, só que o que na verdade não muda só o Superman, muda todo o universo. Ele é um universo completamente diferente, é uma visão completamente nova da DC, pelo menos no cinema, né? Fugindo completamente de qualquer realismo. E olha, sinceramente, que filmaço! Um baita filme do Superman, assim, ó, eu já esperava, é óbvio, né? Mas um trabalho, assim, do James Gunn excelente. O James Gunn que não tem medo de ousar. Um James Gunn que utiliza todas as referências de quadrinhos sem ter medo também. E sem ter medo disso ficar completamente bizarro. E isso é que é legal, a aceitação completa de um filme do Superman com os quadrinhos. Eu achei um filme sensacional. É melhor que o filme do Christopher Reeve, aquele clássico? Não, não é melhor, tá? O filme do Christopher Reeve, apesar de ter os efeitos que na época eram muito modernos, hoje são efeitos datados, ainda é um filme assim, mais emocionante, mais essência do Superman. Não que esse não seja, porque esse captura perfeitamente a essência do Superman nos quadrinhos. E isso é muito legal, eu fiquei muito empolgado com esse filme, eu quero ver mais desse universo que está se expandindo, depois eu vou falar sobre isso também. Quero ver mais desse Superman, que ainda é um novato. E eu achei muito interessante a forma com que o Superman é abordado. Porque ele, em alguns pontos, ele chega a ser ingênuo. Por quê? Pela criação que ele teve com Martha e Jonathan Kent, que são os típicos fazendeiros, assim, aqueles dois velhinhos, que são sensacionais. Sensacionais. E a forma, o carinho com que ele foi criado. Tu vê que ele é um cara que não tem maldade. E ele tentou se meter em questões ali políticas, até sem saber que seria uma questão política. Ele achou que parar uma guerra seria o correto. E isso gerou grandes problemas. Lembrando que eu trouxe vazamento da trama toda de Superman e ela estava completamente correta. Acertamos, finalmente! Finalmente não, porque eu acertei Quarteto Fantástico e a gente tá acertando bastante, né? Mas enfim, vamos falar sobre a trama agora, porque basicamente o filme começa com aquela cena dos 300 anos, surgiram meta-humanos e ali surgiram os deuses e os monstros. Há 30 anos chegou uma criança em Krypton, há 3 anos ele se tornou Superman e há 3 minutos ele foi derrotado pela primeira vez, derrotado pelo Martelo de Borávia. Um cara que é muito forte, realmente. Aí a gente tem aquela cena do gelo, né, ele sendo resgatado pelo Krypto, coisa que a gente já sabe, tomando aqueles raios de sol lá naquela máquina. Isso não é nenhuma novidade, isso tudo eu já falei aqui também, então nada de novo. E a grande questão aí é manchar a imagem do Superman. É o que o Lex Luthor quer fazer, porque ao mesmo tempo em que tá rolando um confronto em Metrópolis, porque o Martelo de Borávia chega, ataca Metrópolis e acaba lutando com o Superman, só que o cara é muito forte, o Superman não dá conta. A gente estranha um pouquinho, assim, né, essa questão, mas eu acho que é interessante ter um adversário à altura do Superman, porque senão não teria dificuldades, né? E o Superman perde, né, depois que o Lex Luthor acaba conseguindo, através da engenheira, chegar na Fortaleza da Solidão. Ela estava observando e a fortaleza ela afunda, né? Então a engenheira descobre exatamente o ponto correto. Então isso era uma distração para duas possibilidades, tá? Uma era conseguir invadir a Fortaleza da Solidão. Duas, colocar a culpa do Superman pela invasão que ele fez, né, lá em Borávia e aquele outro país que eu esqueci o nome agora, que ele acaba parando a guerra como uma retaliação. Isso colocar a culpa, o peso todo no Superman.
E depois disso, que eles conseguiram, que o Luthor conseguiu o que queria, que era o acesso, eles se retiram, o martelo de Borávia é retirado, e aí é revelado quem é o martelo de Borávia. O próprio Ultraman. Resta saber quem é o Ultraman, olha só, são duas camadas de descobertas, o martelo de Borávia é o Ultraman, e o Ultraman é quem? Eu vou falar isso mais pro final do vídeo, mas quem já tá acompanhando o canal já sabe quem é, né? Depois disso, o Luthor acaba criando uma outra distração em Metrópolis, aquele Kaiju que surge daquele universo de bolsa e tal, eles largam ali, o bicho fica gigante e o Superman enfrenta novamente um grande adversário em Metrópolis, numa sequência assim, muito rápida. Teve a primeira sequência com o martelo de Borávia, logo em seguida tem o Kaiju, só que aí surge a Gangue da Justiça. Nome provisório, que eu vou falar sobre isso depois também, porque vem coisa muito maior para a Gangue da Justiça aí do que simplesmente só Gangue da Justiça. E exatamente enquanto o Superman, junto com a Gangue da Justiça, né, o Guy Gardner, sensacional, Senhor Incrível, muito bem, Mulher Gavião, ótima, mas o Guy Gardner, o Lanterna Verde, meu Deus, tirei o chapéu, né, eles conseguem derrotar ali o Kaiju com métodos diferentes. O Superman queria poupar o animal para levar para um local lá, para uma prisão espacial, e a Gangue da Justiça acaba matando ele, né? Métodos diferentes. Enquanto isso, o Lex Luthor, a engenheira, e o Ultraman e também a senhorita Testmacher, a Eve, eles invadem a Fortaleza da Solidão. E não é explicado como a chegada do Lex Luthor faz com que a Fortaleza da Solidão saia debaixo do gelo, né? Não explica o porquê, só mais pro final. E eles conseguem entrar tranquilamente, né? A engenheira derrota aqueles robôs, como a gente já viu nos trailers, e como estavam nos vazamentos, a engenheira, com a sua tecnologia, consegue pegar a tecnologia kryptoniana, consegue pegar a mensagem dos pais do Superman, que é sim o Bradley Cooper e aquela outra atriz que eu esqueci o nome, são eles que já tinham vazado e tal. Então sim, são eles. Aparecem bem pouco, só em mensagens holográficas ali, tá? E aí tinha uma mensagem que o Superman escutava sempre, que falava sobre ele ir pra Terra e tal, mas a mensagem era corrompida. Ela não ia até o final. Mas a engenheira conseguiu recuperar a mensagem inteira. E a mensagem inteira era exatamente a visão da sociedade kryptoniana de enviar o Kal-El para lá, para uma terra subdesenvolvida em comparação com Krypto, e se tornar, digamos assim, um ditador. Destruir todo mundo que for contra e se tornar realmente o grande líder da Terra. Isso significa que o Jor-El seja ruim? Não foi revelado. A grande questão é que Krypton era famosa antes da sua decadência por explorar universos e conseguir colonizar diversas outras regiões, diversos outros planetas. Então é uma coisa que tá meio que neles, assim, sabe? Não é certo, óbvio que não, mas é uma coisa deles, dos kryptonianos, coisa que o Clark nunca pegou, nunca teve acesso a isso. O grande acesso que o Clark Kent tem da vida dele, né, o Kal-El, é exatamente com os próprios pais. Os pais do Kansas, de Smallville, tá? E isso vai gerar um grande problema exatamente no momento em que o Lex pega essa mensagem e divulga para a imprensa. É logo depois que o Superman e a Gangue da Justiça derrotam o Kaiju. E a população, assim, fica toda contra o próprio Superman, como se ele fosse, digamos assim, dominar o mundo, dominar a Terra. E não é isso. O Superman, ele é até bem ingênuo. Ele é um cara super ingênuo, sabe? E aí a gente tem aquele conflito entre o Clark e a Lois sobre a questão de Borávia, sobre tudo que está acontecendo, porque Borávia é realmente muito importante na trama, porque o Lex, que é parte daquele outro país vizinho ali, eu esqueci do nome do país, sabe? Eu devia ter anotado, mas enfim, eu já fiz vídeo sobre isso, mas não importa. E aí tem essa questão dessa guerra que o Lex está financiando, porque ele quer ser rei daquele local. Então a ideia é financiar Borávia, o Superman se meteu, e a ideia é destruir o Superman, destruir a imagem do Superman, para que o governo, para que as autoridades comecem a ir contra o Superman. E aí nós temos realmente a dimensão de bolso
do Lex Luthor, onde ele prende muita gente ali. E no momento que ele prende ali, meu Deus, tem muita gente, ele acaba pegando o Krypto, prendendo lá, e o Superman se torna uma ameaça pública depois disso que rolou e se entrega às autoridades, é preso lá naquele local, nessa dimensão de bolso, para também resgatar o Krypto. Só que lá ele encontra o Metamorfo, que estava sendo chantageado, porque o Baby Joe estava com um cara que trabalha para o Luthor e estava ameaçando. Então o Metamorfo acaba conseguindo criar Kryptonita, enfraquecendo o Superman. Mas quando um cara que ajuda o Superman é morto na frente do próprio Superman e do próprio Metamorfo pelo Lex Luthor, o Metamorfo começa a ver as coisas diferentes e começa a ajudar o Superman. Acaba com a Kryptonita e consegue juntar gases ali para criar o poder do Sol, trazendo o Superman de volta. E aí a cena de ação que rola aí é muito intensa, é muito legal lá dentro desse universo de bolso, eles tentando escapar, eles sendo sugados para um buraco negro, mas conseguem escapar, enquanto a Lois e o Senhor Incrível estavam lá para tentar resgatar, também estavam dentro desse buraco negro. E eles conseguem escapar. E a Lois e o Senhor Incrível descobrem que o Superman estava nesse local, esse universo de bolso, exatamente por aquilo que estava nos vazamentos. Ele estava recebendo ali fotos, imagens cantadas da senhorita Teschmacher, que ele teve um rolo anteriormente, o cara é adorado pelas mulheres e tal, e não dá a mínima para ela. Mas ela quer ficar com Jimmy Olsen, então ela acaba entregando isso. Depois ela entrega mais coisas relacionadas ao Lex Luthor, que vai incriminar o Lex Luthor. E depois disso eles fogem e tal, o Superman precisa se recuperar, vai até o Kansas, encontra os pais. E aí nós temos a grande batalha, porque o Lex resolve abrir os portais, esses portais para a dimensão de bolso, e abre assim, tem umas rupturas que vai rasgar Metrópolis ao meio, né? Vai destruir tudo. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a invasão do exército de Borávia, em Jarrampor, lembrei o nome do país lá, Jarrampor, né? E acaba invadindo lá o país. Tem aquela cena da criança com a bandeira, a gangue da justiça que entra lá para poder resolver isso, enquanto em Metrópolis tem essa rachadura que está destruindo a cidade, partindo ao meio, e também enfrenta ele, o Ultraman, que se revela. É o Henry Cavill realmente? Não. É como eu tinha dito anteriormente. O Lex Luthor pegou um fio de cabelo do Superman que tinha ficado em alguma batalha e criou um clone do Superman. É o David Corenswet, cabeludo, não tá com o rosto desfigurado, é igualzinho. É cabeludo, só que é extremamente burro. Ele não tem, assim, a mente, sabe? Ele é burrão, é isso. E ele é controlado pelo Lex, por computador ali. Então é o Lex que controla todos os movimentos do Ultraman, que é tão forte quanto o Superman. Sim. E rola essa batalha, é uma batalha bem pesada. O Krypto acaba ajudando também o Superman no momento ali. E o Ultraman é sugado para aquele buraco negro dentro da dimensão de bolso. Sim. E aí depois eles têm que tentar chegar até o Luthor para conseguir acabar com aquela rachadura, para fechar essa dimensão de bolso. Eles conseguem, a cena com o Luthor é bem legal, porque aí a senhorita Teschmacher consegue liberar imagens lá para o Jimmy Olsen, que estavam as provas todas de que o Lex estava envolvido com Borávia, estava querendo tomar aquele país, e isso incriminou o Lex. Então a cena é bem legal, o Lex sendo atacado pelo Krypto para tudo quanto é lado, é muito bacana, é muito bom mesmo isso, essa cena. Então eu acho que ficou bem legal esse final, porque o Lex é incriminado, é preso, tudo é resolvido. Faltou algumas coisas, eu achei a interação Lois, Clark e Jimmy um pouco pequena, a questão do planeta diário. O filme ele é bem corrido, ele é muito corrido, tu não vê o tempo passar, e isso é interessante, sabe? Mas eu acho que funcionou legal dessa forma. Depois eles trabalham mais isso, sabe? Eu acho que o filme tá bom pra caramba. E o final é o Superman na Fortaleza da Solidão, conseguiu recuperar aqueles robôs, o Kelex, né, que tem os números, número 7, número sei lá quanto, estão todos recuperados, e o Krypto continua ali tocando o terror, e chega a prima do Superman. Cara,
Sim, ela chega bêbada, exatamente como eu tava nos vazamentos, exatamente como tava no vídeo anterior que eu já falei aqui, né? E o Crypto brinca com ela ali, joga ela pra tudo quanto é lado. O Crypto é muito forte, ela rola no chão e tal, e ela tá bêbada realmente. E aí tem uma cena que é bem autoexplicativa, porque o Superman, ele explica exatamente por que a Kara tá bêbada. Sim, porque ela tem costume de beber em planetas que tem o sol vermelho, onde a radiação é mais fraca e a bebida faz efeito, porque diminui os poderes deles, tá? E isso vai ligar diretamente com o filme da Supergirl, que vai ser assunto para outro vídeo que eu vou fazer depois, além, é óbvio, também da Gangue da Justiça, porque esse nome não vai ficar. E tá bem claro a ligação do Superman com a Gangue da Justiça. Eles estão trabalhando juntos ali, eles trabalham juntos direto. A Liga da Justiça tá começando ali, tá? Pode ter certeza, mas depois eu vou falar com mais detalhes em um outro vídeo. Eu gostei pra caramba, sensacional. Não teve Henry Cavill, não teve Batman, nada. Teve uma participação do Pacificador que apareceu numa tela de TV ali, bem rapidinho e tal, né, linkando os universos. Basicamente é isso. Gostei pra caramba, sensacional o filme, mas diz aí, já assistiu? Vai assistir no cinema? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo que surgiu de Superman em primeira mão é aqui no canal mais rápido da galáxia. Olha que eu acertei absolutamente todos os vazamentos, estava tudo correto. Então confia na gente, se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder nada, nenhum detalhe, tudo que surgiu de Superman é aqui. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa com todos os vazamentos e absolutamente tudo de Superman. Vencemos, que filmaço! Até mais!